Salve, salve, é isso. Vamos nessa. Atividade diagnóstica de nono ano, com todos esses conteúdos aí, bem rápido. Vou otimizar esse vídeo. Vamos à correção. Vamos lá. Primeira questão é uma questão de grandezas proporcionais. A questão fala o seguinte pra gente. A Aline é operadora ferroviária e observou que um trem... A questão fala de conceito de velocidade, tá? Reparou que um trem específico percorre determinado trajeto em 6 horas a uma velocidade constante igual a 48 km por hora. Bom, quando a gente fala que a velocidade é de 48 km por hora, a gente está falando que a cada hora a gente anda 48 km, né? Esse é o conceito de velocidade. Então, o trajeto foi percorrido por 6 horas. Então, vou fazer um desenho simples aqui para deixar claro o que está acontecendo. Então, vamos lá. Ó. Vamos dizer que esse aqui, ó, é o trajeto. Tá? Vou chamar esse trajeto de X. Esse trajeto, a gente pode até dizer que é de A até B, tá? Esse trajeto de A até B, a gente pode dizer que ele foi feito em 6 horas, né, conforme está dizendo ali, e a velocidade é de 42 km por hora. Bom, se eu multiplicar as 6 horas pela velocidade, eu vou conseguir descobrir o trajeto, né? Se a minha velocidade é de 42 km por hora, então quer dizer que a cada hora eu ando 42 km. Uma hora 42, a segunda hora mais 42, a terceira hora mais 42. Então, o trajeto X, ele nada mais é, tá? Do que 42 vezes 6. Bom, 42 vezes 6 dá 252 quilômetros. Tá? Esse é o trajeto da questão. Bom, só que olha o que acontece. Certo dia, esse trem percorreu o mesmo trajeto, ou seja, os 252 quilômetros, só que em 1 hora a mais. Tá? Ele percorreu em 7 horas, numa velocidade constante, a velocidade não variou. Então, qual foi a velocidade desse trem em quilômetros por hora nesse dia? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir novamente os 252, só que agora em 7 horas. Grandezas proporcionais, você pode fazer isso por regra de 3. Então, assim, olha, se eu faço 252 km em 7 horas, quanto que eu faço em 1 hora? Bom, dividindo 25 por 7 dá 3. 3 vezes 7 dá 21, sobra 4, desce o 2. 42 dividido por 7 dá 36. Então, a resposta dessa questão aí, ó, a velocidade do trem depois é de 36 km por hora. Você tem que perceber uma coisa, a velocidade, se o tempo aumentou, a velocidade vai ter que diminuir, né? Isso é grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se o trem demorou mais para chegar no mesmo trajeto, é porque a velocidade dele diminuiu. Se a velocidade dele era de 42, tem que ser um número menor que 42, tá? Então, a única resposta que tem nada a ver aí seria a letra D, 49. Beleza. Bom, vamos para uma segunda questão, que é função do segundo grau. Função do segundo grau, simples e direta. Observe as leis de formação de algumas funções apresentadas no quadro abaixo. Então, tem a 1, tem a 2, tem a 3 e tem a 4. Qual dessas leis é de uma função quadrática? Bom, você só pode ter uma confusão aí, né? O que é a palavra quadrática? Quadrática vem de quadrado. Então, quadrado é uma função do segundo grau. Tá? Então, qual é uma função do segundo grau? É aquela em que a gente tem o x ao quadrado. A gente tem um termo com o x ao quadrado. A primeira é do primeiro grau, é uma função afim, polinomial do primeiro grau. A segunda também, né, x sobre 2, tem um coeficiente ali, 1 sobre 2. A terceira é uma função exponencial, cuidado para não confundir. O x está no expoente, né, e o 2 é a base.
E a resposta é a quarta. X ao quadrado mais 4 é uma função quadrática, é uma função do segundo grau, gabarito letra D. Vamos para mais uma. Terceira questão, mais uma questão de função do segundo grau, com a seguinte pergunta. Observe a parábola apresentada no plano cartesiano abaixo. Qual par ordenado x, y, então lembrando que primeiro vem o x, depois vem o y, qual o par ordenado que corresponde ao vértice da parábola? Bom, o vértice da parábola é aquele ponto ali onde ela faz a curva, faz a volta, né? Ela vem decrescendo e ela faz a curva ali. Nessa parábola, como ela está com a concavidade para cima, é o ponto de mínimo, né? Então, vamos desenhar aqui, ó, aonde está de vermelho o vértice da parábola. Ele está aqui, ó. Essa bolotinha vermelha aqui é o vértice da parábola. Então, assim, é um ponto, como qualquer outro no plano cartesiano, onde a primeira coordenada é o x e a segunda coordenada é o y. É só a gente projetar lá para o eixo x, ó, quem é a coordenada do eixo x? É o 1. E quem é a coordenada do eixo y? É o 4. Bom, então o vértice da parábola é o ponto 1 para x, 4 para y, 1,4, menos 4, 1, menos 4, falei aqui, ó, 1 menos 4. Então, gabarito letra D. É claro que esse tipo de questão vai ter um distrator com a troca de posição de x e y, que é a letra A. A letra A é para quem coloca o y na frente e o x depois, tá? Tá errado. Então, primeiro o x, depois o y, essa é a regra do par ordenado. Beleza? Mais uma. Questão de número 4. Volume do paralelepípedo. Volume do paralelepípedo. Ó, Roberto é um artesão e uma das suas obras usou argila para produzir um bloco cúbico. Esse aí, na figura. Observe na figura uma representação desse bloco com a medida de suas dimensões indicadas em centímetro. Então, o cubo ele tem as 3 dimensões com a mesma medida e nem todas as arestas dele têm a mesma medida. Nesse caso, é um cubo de aresta 20. De acordo com essa figura, qual é o volume em centímetro cúbico? Então, é uma questão em que você não precisa passar centímetro para decímetro para metro. Tá tudo centímetro bonitinho, é só multiplicar, tá? Então, a fórmula do volume do paralelepípedo, lembrando aí que o paralelepípedo é um prisma, tá? Então, o volume é a aresta ao cubo, tá? Ou área da base vezes altura, 10 no mesmo, ou multiplicar as 3 dimensões, largura, comprimento e altura. Então, o volume desse cubo vai ser 20 vezes 20 vezes 20. Bom, como é que a gente faz isso de uma maneira bem simples? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E 1, 2, 3 zeros, 8.000 centímetros cúbicos, gabarito letra A. Esse é o volume do cubo, 8.000 centímetros cúbicos. Só multiplicar, 20 vezes 20 vezes 20. Beleza? Vamos para mais uma. Quinta questão. Uma questão de função do primeiro grau, função afim. E aí o clássico, né, que se pede muito no nono ano, no primeiro ano, em vestibular, isso deve ser sabido, tá? Qual é a representação da lei de formação dessa função que você está vendo aí no gráfico? Então, a gente está vendo onde a função corta o eixo y. Esse y é o b da função. Então, vamos lembrar aqui, ó, a função do primeiro grau, a função afim, ela pode ser escrita, ela deve ser escrita como ax mais b, tá? O ponto que ela corta o y, que é o 3, ele é o b. Se você olhar as 4 alternativas, não ajudou muito, né? Porque todas elas têm o b valendo 3. Então, a gente tem que saber descobrir o a. Como é que a gente vai descobrir o a? A gente vai em outro ponto nesse gráfico, tem alguns, né? Como ele está todo milimetradinho, você pode pegar, tem vários pontos aí que a gente consegue determinar nessa reta, tá? Tem aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o 1,4, esse aqui é o 2,5, esse aqui é o -1,2, tá?
tem vários. Eu vou pegar esse ponto aqui, que é o zero da função. É o menos 3, 0, tá bom? Esse ponto aqui, ele é o menos 3,0, que é o ponto em que a reta corta o eixo x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na função o y valendo 0 e o x valendo 3, tá? Cuidado, menos 3. É menos 3, 0, tá? Não é 0 menos 3. Então, a gente está colocando o menos 3 no x e está colocando 0 no y. Então, vai ficar assim, ó. 0 é igual a menos 3a mais, quem é o b? 3, né? A gente acabou de falar ele no início. Menos 3a mais 3. Virou uma equação, primeiro grau simples, que a gente vai trazer o a para cá, vai ficar positivo. 3a igual a 3. Então, o a é igual a 3 sobre 3. Então, esse a é igual a 1. Então, a função que tem o a valendo 1 e o x valendo 3 é 1x, ou seja, x mais 3. Gabarito, letra C. Isso é um tipo de questão que, se você olhar em vídeos que eu tenho aqui também, cai no Enem, cai no vestibular da UERJ. É uma matéria de nono que vai para o primeiro, então eu diria que a parte central aí, mais importante de função do primeiro grau é saber determinar a lei de formação a partir do gráfico, tá? Então tá aí uma prova diagnóstica da Rede Municipal do Rio de Janeiro, essa prova aí, beleza? Vamos para outra, que é agora a questão de número 6. Questão de número 6 é uma questão de função do segundo grau, que fala assim, ó, observe o quadro abaixo, né? Tem uma lei de formação de uma função. Qual é? E função do segundo grau, né? Você que fez lá a questão de número 2, você sabe o que é uma função do segundo grau, você sabe que essa lei é uma função do segundo grau porque ela tem um x ao quadrado. Qual era o par ordenado que representa o vértice do gráfico? Bom, aí você tem que saber formulinha, né? Para determinar o vértice, você tem a fórmula do x e a fórmula do y. Eu vou fazer só a fórmula do x e vou substituir no y para achar o y. Se você perceber as alternativas, cada uma tem um x diferente. Então, se você calcular o x certo, a questão já vai sair para você. Mas a gente vai calcular os dois, tá bem? Olha só, o x do vértice, ele é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Essa função, vou puxar uma setinha aqui do lado dela, os coeficientes, né? O a é menos 1, que é o número que está ali do lado, o coeficiente que está colado ali com x ao quadrado. O b é 4 e o c é 0. Essa função ela não tem c, tá? Então vamos lá, vamos botar aqui do lado quem é o x do vértice, né? Se o b é 4, então menos b é menos 4. E o a é 2. E o a é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Dividiu, ó, o x do vértice. Menos com menos dá mais, tá? E 4 dividido por 2 dá 2. Então, a gente já sabe que o gabarito, a resposta é letra B de bola, porque é a única que tem o x valendo 2. Vamos fazer agora o y do vértice, aproveitar, sem usar a fórmula do menos delta sobre 4a. Eu vou simplesmente colocar esse x do vértice que eu achei no x da função. E aí a função ela vai me entregar o y do vértice. Então vai ficar menos 2 ao quadrado. Repara que esse menos eu botei do lado de fora do parênteses, porque ele não é do 2. Ele é o coeficiente a que está ali fora. Então, menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2. Bom, menos 2 ao quadrado é 4. Com o negativozinho ali na frente, vai dar menos 4. E 4 vezes 2 dá 8. Menos 4 mais 8, tá? Então, a gente tem que o y do vértice é 4. 8 menos 4 dá no mesmo, tá? Então, ó, fazendo a dobradinha de 2 com 4, que é o par ordenado, a gente realmente confirma que o gabarito da questão é letra B de bola. Vamos para mais uma. Volume do paralelepípedo. Você vai falar, ué, questão de volume do paralelepípedo, volume. Eu aprendo isso no ensino médio, mas isso vem cada vez mais forte aí no 9º ano, né, em séries mais baixas. E eu estou falando de uma rede municipal, uma rede pública, tá? Então,
é um conteúdo que está bem presente aí já desde cedo. Bom, vamos lá. A gente já fez questão aqui lá em cima, né, sobre o volume do cubo, é a mesma coisa, o paralelepípedo, né, e o cubo, eles são prismas, né. Então fala assim, Mariana fabrica velas artesanais com volume de 5 centímetros cúbicos. Isso é interessante essa questão, porque ela tem um algo a mais. Então olha só, vamos marcar aqui, no marca-texto aqui de azul, porque ó, a Mariana, tá, ela faz velas, deixa eu só marcar com peraí. A Mariana, ela faz velas com volume de 5 metros cúbicos cada. E armazena essas velas numa caixa. A caixa é essa que está desenhada aí, uma caixa grande, tá? As velas vão ser organizadas a ocupar todo o volume da caixa. Então a gente vai botar a opção de vela aí dentro, que é justamente o que ele está perguntando. Quantas velas no máximo a Mariana consegue colocar nessa caixa? Então, olha, o volume da vela está dado, é 5. A gente vai ter que calcular o volume da caixa e dividir o volume da caixa pelo volume da vela. Aí a gente vai ter quantas velas cabem aí dentro, né? Acho que o conceito, a ideia é bem simples, tá? Então vamos lá, volume de novo. Volume de paralelepípedo é multiplicar as dimensões, né? Eu botei lá, o volume do cubo é A ao cubo. Aqui é como se o A fosse 20, o B fosse 10 e o C fosse 5. Tanto faz quem é A, quem é B, quem é C. Essa caixa, vamos dizer que ela está deitada, ela poderia estar em pé. Então, o A poderia ser o 5, o B poderia ser o 20, isso tanto faz. Você só tem que saber que o volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C. Tá? Ou seja, multiplicar as dimensões. Então, eu estou fazendo aqui o volume da caixa, que vai ser 20 vezes 10 vezes 5. Como é multiplicação, você faz isso na ordem que te convém, o que você achar melhor. 20 vezes 10 dá 200. 200 vezes 5 dá 1000. Então, 1000 centímetros cúbicos. Esse é o volume da caixa. Tá? Então, a caixa cabe dentro dela 1000 centímetros cúbicos. Se cada vela tem só 5, então vamos lá. A gente vai pegar esse 1000 e vai dividir por 5. E aí a gente vai ter a quantidade de velas. Bom, olha só, 10 dividido por 5 dá 2. Colocando os dois zeros à frente, a gente vê aí, ó, que dá um total de 200 velas. É o resultado da divisão. Então, o gabarito da questão aí, mais uma de volume, é letra D, 200 velas que cabem na caixa. Beleza? Mais uma. Vamos lá. Questão de número 8, questão de função de segundo grau, mais uma. Agora perguntando qual é o zero da função. Zero da função, como o nome já diz, é o zero da função. É dar um zero para a função f de x. É o valor de x que zera a função, que zera o y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função 4x ao quadrado menos 16 e vou dar um zero aqui para ela, tá? Estou colocando f de x igual a zero. Eu posso colocar esse zero do lado direito, me facilita um pouquinho a agilidade aí na equação. Essa é uma equação de segundo grau, tá? Você poderia fazer pela fórmula de Bhaskara, mas é uma equação incompleta. Ela tem um método muito mais rápido de fazer sem usar a fórmula de Bhaskara, que é o seguinte. A gente vai passar o menos 16 para o outro lado, né, que é o C, e vai fazer 4x ao quadrado é igual a 16. Agora a gente vai dividir o 16 por 4, então x ao quadrado é igual a 16 sobre 4, e vai encontrar como resposta que x ao quadrado é igual a 4. E agora a gente vai tirar a raiz quadrada do 4, tá? E lembrando que na equação de segundo grau, na função de segundo grau, né, na equação de segundo grau, na solução dela, a gente tem o x1 e o x2. Então, a gente tem dois valores aí. A gente tem o menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 dá 4. E a gente tem o 2, porque 2 vezes 2, obviamente, dá 4 também, tá? Então, nas respostas, a gente vê dois valores, um para cada, né, para cada alternativa, só que está 8 menos 8, 4 menos 4, 2 menos 2, 1 menos 1.
a gente acabou de descobrir que esse valor é 2 e menos 2. Quem gosta da fórmula de Bhaskara pode ir lá refazer, fazer pela fórmula de Bhaskara para confirmar, tá? Mas esse método ele é uma belezinha. Esse método você só pode usar quando você não tem o B, porque aí você passa o C para o outro lado, divide, caso precise, né? Porque podia ser só x ao quadrado e você já ia passar a tirar a raiz de cara, tá? Então é isso aí. Vamos para mais outra? Uma questão de áreas de figuras planas. Áreas de figuras planas. Então a Laís, ela fez essa imagem na aula de geometria, segundo a questão está dizendo aí. Qual é a medida da área em centímetro quadrado? Mais uma questão que você não precisa se preocupar com a unidade, está tudo em centímetro, então automaticamente sai em centímetro quadrado. Qual a medida da área dessa figura verde da Laís? Bom, essa figura, para a gente fazer direto, né, não tem uma fórmula, porque que figura é essa? Isso aí é um pentágono, né? Só que não é regular. A gente, ali onde está o tracejado, está bem simples, está bem claro para a gente ver que é um retângulo mais um triângulo. Então a gente vai fazer o triângulo, vai fazer o retângulo e vai somar essas duas áreas e vai resolver o problema aí da Laís. Bom, eu vou fazer aqui primeiro, ó, aqui ó, a área do retângulo. Eu vou botar assim, ó, a retângulo, tá? Fazer um desenhozinho do lado. A área do retângulo é base vezes altura. A base dele é 10, a altura dele é 14. 10 vezes 14 vai dar 140 centímetros quadrados. Essa é só essa parte aqui, ó, que eu estou dando uma ênfase agora de vermelho. A parte de cima, vamos dizer, o topo ali, é um triângulo. Então, olha só, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Cuidado, se você fizer base vezes altura aqui, vai ter distrator ali, hein? Cuidado, vai achar 240 sem querer. Então, a área desse triângulo é a base, que é 10 também, tá? Porque é a mesmo 10 que está aqui embaixo, está ali em cima. Vai ser base vezes altura também, que é 10, dividido por 2. 10 vezes 10 dá 100, dividido por 2 dá 50 centímetros quadrados. Sai um pouquinho aqui, mas a gente pega aqui, tá? E bota aqui mais embaixo. Aqui. 50 centímetros quadrados, tá? Então, ó, a área total vai ser 140 da parte de baixo, mais 50 da parte de cima, vai dar 190 centímetros quadrados, gabarito letra B. Essa foi a figura que a Laís fez. Muito bem, vamos para mais uma. Questão de número 10, aí dessa atividade diagnóstica do 9º ano, de 4º bimestre. Bom, essa questão diretona, conceitual. Eu tenho uma circunferência de centro O e apresentada na figura abaixo com alguns pontos destacados. Então, a gente vê 4 pontos destacados, o P, o Q, o O e o R. Qual segmento de reta representa o raio dessa circunferência? Gente, raio é aquele segmento que sai do centro e vai até a circunferência, vai até a borda dela. Tá fácil de perceber que esse R não está tocando na circunferência, ele está parando antes, então cuidado, ele não pode ser o raio. Então, o raio, ele vai ser esse segmento que eu vou pintar aqui de azul, ó. O raio, ó, ele vem do O até o P. Esse aqui é o raio, porque ele sai do centro e ele bate lá na borda da circunferência. O PQ é uma corda, tá? PQ é uma corda, PO é um raio e o OR não é nada, porque ele para no meio do caminho. Ele é a diagonal do quadradinho que tem ali no quadriculado. Então, o gabarito desta questão, o raio é o OP. Gabarito letra A. Beleza. Mais uma diagnóstica aí de função de segundo grau. Mais uma. Que já foi pedida aqui nessa prova de uma incompleta. Agora ele está pedindo qual é o zero da função de uma função de segundo grau completa. Bom, gosta de fórmula de Bhaskara? Beleza. Pode fazer, mas eu não vou fazer. Eu vou aproveitar essa questão para resolver por soma e produto
Vamos lá, soma e produto são duas fórmulas, né, que a gente descobre a soma, como diz o nome, e o produto das raízes antes de saber quem elas são. A partir dessa informação da soma e do produto, a gente vai descobrir quem são essas raízes, tá? Então, é bem simples. Serve para todas? Então, não serve, porque se você tiver raízes muito complicadas, né, em que o delta lá não é exato, ou raízes que são frações, vai dar um trabalhão para achar por soma e produto. Então, soma e produto é muito bom quando as raízes são inteiras, tá? E pequenas também, porque senão o tempo que você fica pensando quem são as raízes, você já fez a fórmula de baixo que já resolveu. Mas vamos lá, ó. A fórmula da soma é menos b sobre a. E a fórmula do produto é c sobre a. C, A, B são os coeficientes, né, da função. Vou escrever aqui, ó. O A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Está aqui do lado, a gente está olhando para ele, está bem claro. Então, vamos fazer a soma e depois o produto ali, tá? A soma, ó, menos B sobre A, o B é menos 5. Menos B é menos 5. Então, vai ficar 5 sobre 1. Então, a soma é 5. E o produto é 6. C sobre A, 6 sobre 1, 6. Olha, você pode olhar para as alternativas e ver quais das alternativas são aquelas, né? Porque a resposta está nas alternativas, né? Quais das alternativas é aquela em que a soma desses valores dá 5 e o produto dá 6. Na letra A, né, o produto dá 6, né, porque menos 3 vezes menos 2 dá mais 6, mas a soma dá menos 5. Então, problema de sinal aí na letra A. Na letra B não dá 0 a soma. Na letra C a soma dá 5 e o produto dá menos 6. Então, um probleminha de sinal aí, tá? Então, a resposta é a letra D, tá? A gente faz essa dica aqui pelo produto primeiro, né? A gente vem aqui pelo produto, né? Dois números que multiplicados dão 6. 1 vezes 6 e 2 vezes 3. Porque o 3 vezes 2, que é o próximo, ele já é repetido. Então, desses dois produtos, 1 vezes 6 e 2 vezes 3, qual é aquele que a soma dá 5? 2 e 3. Então, x1 é 2, x2 é 3. Não usei a fórmula de Bhaskara, usei a técnica da soma e produto e resolvi até numa certa velocidade aí, bem rapidinho. Tá bom? 11ª, vamos para mais uma. Estamos aí num ritmo de uma questãozinha a cada 2 minutos, com explicação, tá? Uau! Quem é do ensino médio vai falar assim, atividade diagnóstica do 9º ano da rede pública do Rio de Janeiro, cobrando volume de cilindro. Interessante, né? A matéria que a gente vê no ensino médio. Mas é aquilo, se você já sabe calcular volume de paralelepípedo, que é fazer a área da base vezes a altura, multiplicar as dimensões, e você aprende no 9º ano a área do círculo, por que não, né, já fazer o volume do cilindro, que é igual ao volume do paralelepípedo? É só fazer a área da base e multiplicar pela altura. Porque depois no 2º ano do ensino médio, você começa a entender lá o princípio de Cavalieri e tal, mas o procedimento de fazer esse volume é o mesmo, fazer a área da base e projetar essa base até o teto sem deformação, né? Isso acontece muito no paralelepípedo e no cilindro, tá? Só que no cilindro é como se fosse a moedinha aí que vai crescendo, o pacote de biscoito recheado, tá? Então, tá aí, uma empresa produz tanques de aço no formato cilíndrico e tá tudo indicado ali bonitinho. A altura do tanque é de 2 metros, a base do tanque é de 8 metros, tá? Só que essa base é o diâmetro, tá escrito ali, tá? Não é o raio, porque na fórmula do volume do cilindro a gente usa o raio e não o diâmetro. Então, isso é um dos maiores distratores da vida aí. Em tudo que é prova, você tem que ter muita atenção. Ele vai te dar o diâmetro, mas você já de cara vai botar aqui que o raio é 4, tá? Porque o diâmetro é o dobro do raio. Então, ele deu o diâmetro, mas a partir desse diâmetro a gente pega o raio 4. E esse 2 aqui é a altura,
tá? Bom, vou escrever aqui, ó, o volume do cilindro, ele é a área da base vezes a altura. A área da base dele é a área de um círculo, então é πr ao quadrado, isso é a área do círculo, né? πr ao quadrado vezes a altura. Então, eu vou usar essa fórmula, πr ao quadrado vezes a altura. E a questão está falando aqui, ó, que o π vale 3. A gente vai usar o π como 3, uma aproximação, e vai achar o valor numérico ali do volume. Então, olha só, o volume desse cilindro vai ser π, que é 3, vezes o raio, que é 4, ao quadrado, tá? Porque é raio ao quadrado, vezes a altura, que é 2. Você faz essa multiplicação aí da maneira que você achar melhor, tá? Mas é 3 vezes 16 vezes 2. Eu posso fazer até de trás para frente, porque, ó, 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 3 dá 96 metros cúbicos. Não precisa transformar a unidade de medida, está tudo em metro. Então, gabarito, letra A. Questão aí de volume de cilindro. Belezona? Vamos para mais uma. Questão de número 13. Essa prova aí ela tem 26 questões. Estamos chegando na metade com meia hora de aula. Então, em uma hora a gente corrige aí essas 26 questões. Uma média aí de 2 minutos a 3 por cada questão. Vamos lá, uma questão de grandezas proporcionais, clássica também. Cai no Enem isso aí, olha só. Está lá no ensino fundamental. É a coisa da densidade demográfica. Caiu esse ano, de 2024, uma questão do Enem falando de densidade demográfica, tá? Caiu na UERJ também. Ana quer calcular a densidade populacional de uma região. Ela sabe, olha, a questão está explicando para você. Ela sabe que esse cálculo é feito pela razão, tá? Razão. A palavra razão quer dizer divisão. É feita pela divisão entre a quantidade de habitantes e a medida da área territorial dessa região, tá? Então, isso na geografia tem aquele conceito de povoado, populoso, né? Uma localidade ela é muito povoada quando ela tem uma densidade demográfica alta, ela tem muitas pessoas naquela região, naquela área, tá? Por exemplo, você tem uma sala de aula de 50 metros quadrados e se nessa sala você tem 50 alunos, você tem ali uma densidade de 1 aluno por metro quadrado, tá? 1 aluno por metro quadrado. Bom, mas ele fala assim, ó, Ana sabe que a região tem 8.000 habitantes e que a área é de 10 quilômetros quadrados. Então, ele quer saber qual é a densidade demográfica. Ele explicou bem a questão, está bem explicadinha. Ele ainda está dizendo aqui, ó, a densidade demográfica é habitantes divididos por quilômetro quadrado. Então, ele está dizendo que você vai botar o número de habitantes, que é 8.000, e vai dividir pela área, que é 10. Então, ó, é 8.000 habitantes dividido por 10 km ao quadrado. Então, essa divisão já vai dar a resposta. E essa divisão é muito simples, ela é só cortar um zero. Não precisa nem fazer a divisão. 8.000 dividido por 10 dá 800. 800 o quê? Habitantes por quilômetro quadrado, tá? Essa é a resposta dessa questão de densidade demográfica. Gabarito letra C, tá? Então, você tem a letra A, que em vez de dividir, a pessoa multiplicou por 10, fez crescer, está errado. Você tem a letra D, que a pessoa tira 2 zeros em vez de 1. E você tem a letra B, que a pessoa soma o 8.000 com 10. Essa aí não tem nada a ver, tá? Bom, questão de número 14, tá aí na tela. Uma boa questãozinha de áreas de figuras planas. Ó, uma questão tem um L aí, né? Um retângulo com outro aí. E ele fala que saiu Márcio, né? Ele vai expandir seu estabelecimento, vai construir um novo espaço para receber clientes. Então, tá todas as medidas aí já necessárias para você calcular essa área de azul. Ele quer saber qual é a área desse terreno. Qual é a área de azul? O que eu posso fazer? Eu posso quebrar essa figura, esse L, em 2 pedaços, tá? E fazer 2 retângulos.
ou com quadrado, ali você vai ver dependendo de onde você cortar. Ou, o que você pode fazer, que é interessante, você pode reconstituir essa figura, ó, como se ela fosse, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó, como se ela fosse um retângulo maior, ó. Então, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou fechando a área maior, tá? Como se fosse uma área total. E aí eu vou tirar, vamos chamar aqui de S1, tá? Que está de branco. Então, se eu fizer a área do retângulo, que na verdade é um quadrado, né? 5 por 5, tá? Ó, a base é 5 e a altura é 5. Então, se eu faço a área toda, que é 5 vezes 5, e tiro a área daquele retângulozinho branco, que eu posso agora pintar de vermelho, ó. Se eu tiro essa área aqui, S1, eu tenho a área pedida, tá? Então, olha só, vamos botar assim, ó, a área total, seria a área maior que eu fechei ali, seria 5 vezes 5, base vezes altura, lado vezes lado, que seria 25 metros quadrados. Cuidado, letra B, letra D lá embaixo é um distrator, você não quer essa área total, tá? Você quer a área que está em azul. Então, o que você vai fazer agora? Você vai tirar essa área aqui. Bom, e aí quais são as medidas dessa área? Olha só, essa lateral aqui, ó, deixa eu pegar um marca-texto aqui para ficar mais claro, ó. Essa área não, essa medida aqui, ó, de azul, de amarelo, ela vale 5, tá? Se essa medida vale 5, o outro lado também vale 5, só que aqui é 3, tá vendo? Então, aquela parte ali, isso aqui, ó, vale 2. A mesma coisa a gente olhando embaixo, na horizontal. Lá embaixo, tudo vale 5. E se isso aqui vale 2, é porque isso aqui vale 3, tá? É o que falta para complementar o 5 do lado, né? Aqui na lateral, aqui, ó, 3 e 2, 5. Lá em cima, 3 e 2, 5. Então, ó, esse S1, que é a areazinha que eu reconstruí, que tá branco ali, pintada de vermelhinho, com os traçadinhos, ela é 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, né? Então, ela é 6 metros quadrados. Então, essa área eu vou subtrair, porque eu fui além, eu fiz mais, e aí agora eu vou tirar a área que a gente não quer, tá? Então, olha, a resposta vai ser a área total de 25 menos a área que a gente não quer de 6. Então, isso vai dar, ó, a área do terreno do Márcio, gabarito letra B, 19 metros quadrados. Belezona? Show de bola. Vamos continuando. Próxima questão. Bom, mais umazinha questão conceitual de circunferência, falando aí de elementos da circunferência, que você só deve saber o que é. Na verdade, está falando da reta, né? Da reta com a circunferência. Você sabe o que é diâmetro e raio, você já sabe que ele não tem nada a ver com o que ele está pedindo ali. Olha o que ele fala. Na figura tem uma circunferência de centro O que é intersectada, ou seja, é cortada ali por uma reta S. Você vê, essa reta S está bem vertical ali, tá? Ela toca a circunferência no ponto N. Então, essa reta tem uma denominação, como ele fala aí. Qual é o nome? Se ela não fura a circunferência e sai pelo outro lado, né? Se ela só toca, você tem um ponto de toque ali, que é chamado até de ponto de tangência, então já dei a cola. A questão o nome da reta é reta tangente, porque ela, ó, dá só um toquinho. Vou pegar minha caneta azul e vou fazer aqui, ó, por exemplo, tá vendo essa reta que eu tô fazendo agora, ó, que ela entra aqui e ela sai por aqui? Essa é uma reta secante, tá? Isso que é reta secante. Ela entra num lado e sai pelo outro, e o pedaço dela ali dentro da circunferência é uma corda, tá? O diâmetro e o raio estão dentro da circunferência, a distância do centro até ela, e o diâmetro é o dobro do raio, tá? Então, nada a ver. Beleza. Próxima questão aí de número 16. Uma questão em que eu estou falando aí que é de operações com números decimais, númerozinho com vírgula, né?
dentre as jogadoras convocadas para 2023 na Copa brasileira, a atleta mais alta, ela tem 1,81 m. E a atleta mais baixa, ela tem 1,58 m. Qual é a diferença entre a altura dessas atletas? Diferença é conta de menos, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar a maior, botar em cima e vai diminuir da menor embaixo, vírgula embaixo de vírgula, tá? Simplesão. Pega lá, ó. 1 menos 8, não dá. Pede emprestado para o 8, que vira 7. Então vai ficar 11 menos 8, que dá 3. 7 menos 5 dá 2. A vírgula aqui. E 1 menos 1, 0. Ou seja, a diferença entre a maior e a menor atleta é de 23 centímetros. Ou, em metro, né? Como está tudo em metro, 0,23 metro. Gabarito, letra A. Mais uma? Mais uma. Vamos embora. São 26. Próxima questão. Você também que está aí fala assim, ué, isso não é matéria do ensino médio? Já no nono, a gente já começa a ter, até no oitavo antes, né? A gente já começa a ter noções de probabilidade aí, tá? Então vamos lá. A escolher um filme para assistir no final de semana com sua irmã, Heloísa anotou o nome de 12 filmes indicados por suas amigas em 12 pedaços de papel. Ela faz um sorteio. O nome de 12 filmes, 12 papeizinhos, escreveu lá o nome. Depois ela dobrou os papéis e colocou numa caixinha que a sua irmã escolhesse aleatoriamente. Sorteio, né? A irmã de Heloísa, ela tem interesse em assistir 5 desses 12. Então 5 são do interesse da irmã dela. Na probabilidade, olha só, o 12, ele é o total, ele é o espaço amostral, sendo um pouquinho mais chato e rigoroso com esses nomes. E o 5 são os casos favoráveis. É o que é favorável, né? É o que ela... É igual a rifa. Eu vou ter uma rifa aí de 12 números. Se eu compro 5, né? Esses 5 são meus números, são favoráveis. Então, qual é a probabilidade da irmã da Heloísa tirar um nome de um filme que ela quer assistir? Então, assim, ela quer assistir 5. De 12 total. Então, não tem o que fazer nessa questão, a não ser pegar os casos favoráveis e dividir pelo total. Esse é o conceito de probabilidade. Casos favoráveis sobre casos possíveis, né? Evento sobre espaço amostral, mas casos favoráveis sobre total está muito de bom agrado aí, dá para você entender bem e não errar, tá? Funciona bem. Realmente no ensino médio a probabilidade ela dá um boom, ela explode em vários casos diferentes, probabilidade condicional, e os ficam bem complexos, porque no ensino médio você faz uso da análise combinatória, da combinação, para fazer contagem de situações bem mais complicadas, beleza? Então vamos lá, mais uma, qual é? Mais uma de grandezas proporcionais, tá parecendo até prova do Enem isso aqui, né? Muita grandeza proporcional. Bom, o Davi, ele joga uma partida de um jogo eletrônico em que a cada 2 moedas ele ganha 6 pontos. Essa aqui eu vou fazer por regra de 3, ó, vamos montar pelo menos, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, Davi, a cada 2 moedas, tá? O Davi ganha 6 pontos. É uma relação. Perguntinha da questão. Depois de capturar essas moedas, lá em cima, ao final do jogo, Davi capturou 6 moedas. Bom, quantos pontos, ó, Davi fez? Olha que simples. Ele triplicou as moedas que ele ganhou. Então ele multiplicou por 3, ó. Se ele multiplicou por 3, o ganho dele vai ser multiplicado por 3 também. 2 está para 6, assim como 6 está para aqui em cima, ó, 18. Tá? Você nem precisa botar o X aqui para cruzar, fazer a regra de 3. Você vê, ó, ele passou de 2 para 6, ou seja, ele multiplicou por 3.
Então ele vai multiplicar por 3 os pontos dele também. Os pontos dele vão triplicar também. Isso é proporcional. Tá? Regra de 3 é assim. Então, 6 vezes 3, 18. Gabarito letra D. É isso aí. Show de bola, né? Mais uma questão aí dessa atividade diagnóstica. E mais uma de áreas de figuras planas. Agora, um trapézio. E um trapézio em que ele está dividido ali, quem quiser pode ver como um retângulo, na verdade um quadrado, né? De novo, 8 por 8, né? Quadrado 8 por 8. E um triângulo. Fica a gosto de quem quiser. Bom, Matheus está olhando para comprar um terreno. E aí ele tem um na forma de um quadrado e um na forma de um triângulo, como ele está dizendo aí. Qual é a medida da área do terreno? Você sabe que isso aí é um trapézio, né? Se você quiser fazer separado, deixa eu pegar uma caneta aqui. Vamos ver se dá para fazer aqui dentro. Ó, área, não, tá muito escuro. Vamos fazer fora. Então vamos aqui para fora. Ó, aqui, ó. Área do quadrado é 8 vezes 8. Ah, mas eu não estou vendo 8. Então, olha, se isso aqui é 8, ó, se isso aqui é 8, isso aqui também é 8, porque você baixa aqui embaixo. E se isso tudo aqui é 16, isso aqui é 8 também. Então é 8 aqui e 8 lá, porque tudo aqui dá 16, tá? E esse 8 aqui da altura do quadrado, desse lado, ele está aqui também, ó. Tá? Então, esse quadrado, ele fala lá que é quadrado, né? Então, 8 vezes 8, 64 metros quadrados. O triângulo aqui, ó, é base 8 vezes altura sobre 2. Então, é 64 sobre 2. Então, é 32 metros quadrados. Então, a área do terreno, a área total, vamos dizer assim, vai ser 64 mais 32, que vai dar 96 metros quadrados. Gabarito letra C. Ah, mas eu sei lá, eu olhei e identifiquei que é um trapézio. Beleza, faz aí o trapézio, ó. Isso aí realmente é um trapézio. Como é que é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Funciona também. Vamos lá, quem é a base maior do trapézio? 16. Quem é a menor? 8. Quem é a altura? Lá na vertical? 8 sobre 2. 16 mais 8 dá 24 vezes 8 sobre 2. O que a gente pode fazer? Um corte. Escolhe o 24 ou 8, quem você quer dividir por 2. Eu vou no 8. 8 por 2 dá 4. 24 vezes 4 é multiplicar o 24 duas vezes. É dobrar ele duas vezes. Então, 24 vezes 2 dá 48. Vezes 2 dá 96. Então, ó, faz do jeitinho que você achar melhor. Viu que é um trapézio? Sabe a fórmula do trapézio? Tem tudo nele e cai dentro. Quer separar ele no quadrado e no triângulo? Cai dentro também. Vamos para mais uma. Parecendo prova do Enem mesmo isso aqui, hein? Média aritmética. Então, na escola, todo mundo faz a média aritmética para saber qual vai ser a média final, né? Então, uma escola em que é bimestral, você quer saber a sua média anual, você vai somar as suas notas nos 4 bimestres e vai dividir por 4, tá? Chatinho dessa questão é que os valores são um pouquinho altos, né? 800 e pouco ali. Então, o Giovanni, ele tem o preço de um fogão em 5 lojas. Numa loja é 870, na outra 825, na outra 810, enfim. O que ele quer? Ele quer a média dos preços. Então, o Giovanni, ele quer a média dos preços, tá? E a média é isso, ó. A média é você pegar os valores 870, soma com 825, soma com 810, soma com 835 e soma com 825. E depois você vai dividir por 5, porque são 5 valores, tá? Deixa eu adiantar. Essa soma, você pode fazer, olha o que você pode fazer, uma maneira mais mental aí. São 5.800, né? 800 vezes 5 dá 4.000. Então, você só na parte da centena, você tem 800, 800, 800, 800, 800. Você tem 4.000. E aí, depois você soma a parte da dezena. Aí, você pega 70 com 25, com 10, com 35, com 25. Esse valor você
junta ali no 4.000. Então isso aqui vai dar 4.165. E aí você vai dividir por 5, tá? Posso dividir até aqui na cara, ó. 41 dividido por 5 dá 8, sobra 1. Esse 1 vai colar no 16, né? Vai ficar 16 dividido por 5 vai dar 3, sobra 1. E aí com 5, 15 dividido por 3 vai dar 3, tá? Fiz aqui de cabeça. E a média vai ser 833. A média aí que o Giovanni fez do preço do fogão. Então você tem algumas acima e outros abaixo da média. Isso é o que acontece quando não são todos iguais, tá? Então você pega uma galera acima da média e outra abaixo da média. Vamos para mais uma de paralelepípedo, volume de paralelepípedo. Boa revisão aí para quem está querendo dar uma relembrada em alguns assuntos. Então aí, ó, Zuleika trabalha no estoque de uma fábrica de laticínios e ela contabilizou que ela tinha 10 tabletes de manteiga. E aí você está vendo o tablete de manteiga e as suas medidas. 6 por 12 por 3. É um paralelepípedo, é um prisma. Então, como a gente já viu aqui em outras questões, nesse mesmo vídeo, nessa mesma aula, eu posso falar que o 6 é o A, eu posso falar que o 12 é o B, eu posso falar que o 3 é o C. São as dimensões do paralelepípedo, tá? O ABC. Ele quer saber quantos centímetros cúbicos de manteiga tem no estoque. Bom, só lembra que são 10 manteigas, tá? Você vai fazer o volume desse tabletinho e vai multiplicar por 10. Pô, e se eu esquecer de multiplicar? Não tem distrator ali. Você está vendo que nenhuma das alternativas, uma é 10 vezes a outra, tá? Então, olha, o volume da manteiga vai ser multiplicar o 6 pelo 12 pelo 3, tá? 6 vezes 12 dá 72. 72 vezes 3 dá 216. Ou você faz 6 vezes 3, 18 vezes 12, ou 36 vezes 6, enfim. Você vai ver que vai dar 316 centímetros cúbicos. Mas você multiplica por 10, porque você tem 10 manteigas. Você só vai botar um zero na frente, tá? E sem medo, vai marcar aí gabarito letra A. De boa, né? Tranquilo. Volume de paralelepípedo é isso também. Você pega esse assunto também no ensino médio, ele dilata, né? Ele explode aí em vários casos diferentes. Prisma hexagonal, aí pé diagonal, aí faz desenho dentro, bota uma esfera dentro da caixa, enfim. Né? A base vem lá, né? Do fundamental, como a gente está vendo aqui. Vamos para mais uma de grandezas proporcionais e mais uma de velocidade. Essa se faz de cabeça, essa questão. Eu vou ler, vamos pensar, não pega nem o lápis. Ó, Lavínia é uma corredora e registra a distância em quilômetros e o tempo em horas que ela gastou no final de cada treino e calcula a velocidade média. A velocidade média é calculada, ó, ele vai explicando, pela razão entre a distância e o tempo gasto. É a velocidade média. Então ela vai pegar toda a distância que ela percorreu, vai pegar o tempo, computou o tempo dela, vai dividir, ela vai ter a velocidade dela. A velocidade dela média, né? Porque ela varia, essa velocidade varia, mas é a velocidade média, como se ela fizesse todo o trajeto numa velocidade constante, tá? Então no seu último treino, ela correu 17 km em 2 horas. Olha o que a Lavínia fez. A Lavínia, ela fez 17 km em 2 horas. O que a questão está pedindo? Qual é a velocidade em quilômetro por hora? Qual é a velocidade da Lavínia em 1 hora? Você pode até pensar como regra de 3, né? Então, se você quer o valor de 1 hora, o que você faz aqui? Você divide por 2 essa relação. E dividir o 17 por 2 é encontrar metade, que é 8,5. Então ela faz, a cada hora ela anda, ela corre 8,5 km em 2 horas o dobro, né? Então é só a gente pensar nisso de trás para frente. Então a velocidade da Lavínia é de 8,5 km. Tá? Repare que as duas velocidades
é meio, né, 34 km por hora é meio que um carro ali, né? A pessoa fazer 2 horas nessa velocidade, né, elite máxima. Então vamos lá. Então o gabarito aí da corredora da Lavínia, letra A, metade, né, metade de 17. Para mais uma, tá acabando, questão de número 23, mais uma questão de circunferência também, e conceitual e fácil de resolver. Ó, eu tenho uma circunferência de centro O, estão indicados alguns elementos. Bom, o que é o PQ? É claro, né? Se eu vou do P, até o Q, passando pelo centro, eu sou um diâmetro, tá? Que é o dobro do raio. Não tem o que errar isso aí, tá? O O é o centro, o raio ou é o PO ou é o OQ, e comprimento é a borda, né? Comprimento da circunferência é a borda dela. Bom, questão de número 24, já teve aqui nessa prova, mesmo conteúdo, determinar a lei de formação de uma função. Mas é uma questão dupla, ela caiu lá entre as primeiras questões da primeira página, está lá no início do vídeo. Bom, vou fazer igual, né? Mesma coisa, a função do primeiro grau, ela tem a fórmula, né, a lei de formação ax mais b. Sabendo onde ela corta o y, a gente já tem o b. Então, o b é menos 6. Então, olha só, essa aqui já facilitou. Na outra, lá na questão lá no início, todos os b's eram 3. Então, não adiantava muito. Aqui você está entre letra A e letra B. Só falta agora calcular o A. Bom, então a minha função ela é ax mais 3, ax menos 6, tá? Bom, eu vou pegar agora, ó, esse ponto aqui, que é o ponto do zero da função, que vale 2, 0. Ele corta o eixo x no 2, então o x é 2 e o y é 0. O que a gente vai fazer? Vai substituir ele na função. Então, eu vou botar o 0 no y e eu vou botar o 2 no x. E aí vai ficar 0 igual a vezes 2 menos 6. A vezes 2 é 2a, tá? Passando o 6 para o outro lado, a gente tem 2a igual a 6. E aí a gente divide o 6 por 2. Então, a gente tem que o a é 3. Se o a é 3 e o b é menos 6, tá aqui, ó, gabarito letra A, 3x menos 6. Beleza? Vamos para mais uma, faltam 2 para acabar. Questão de número 25, mais uma questão de volume de cilindro, também já tem nessa prova, é outra essa, então se faz da mesma maneira, só que aqui, ó, são copos de vidro no formato de cilindro, tá? Então, tem tudo aí, bababá, as medidas estão aí de novo, ó, ele está dando o diâmetro, que é 6. A gente não usa o diâmetro na fórmula, a gente usa o raio. O raio é 3. E esse 10 é a altura do cilindro, tá claro? E também a questão, mais uma vez, pediu para você usar o π como 3 para facilitar as contas, tá? Bom, o volume do cilindro é π vezes r ao quadrado vezes h, que é a área da base vezes a altura, tá? Então, a gente vai fazer aqui no cantinho mesmo, ó. O π é 3. O raio é 3 também, então vai ser 3 ao quadrado, e a altura é 10. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 10, aqui, ó, 270 centímetros cúbicos. Gabarito, letra C de casa. Vamos para a última questão. Última questão dessa prova aí diagnóstica da rede. Uma prova que serve para qualquer pessoa fazer uma revisão aí de conteúdos no nono ano. Bom, e a questão termina com uma questão fácil, que já caiu aqui nessa prova também, uma questão repetida, que você tem uma parábola, uma representação gráfica de uma função do segundo grau, e ele quer as coordenadas do vértice dessa parábola. Lembra que o vértice é um ponto qualquer, ele é o biquinho ali da parábola, né? Ele é exatamente aqui onde eu vou agora pintar de vermelho, é essa pontinha aqui, ó.
onde a coordenada x dele, olha onde bate, no menos 1, e a coordenada y dele aqui do lado é 4. Então, o vértice ele tem um x e um y, tá? Então, o x dele lá embaixo é menos 1, e o y dele ali do ladinho dele é 4. Então, menos 1 com 4, gabarito, letra D de dado. É isso aí, tá? 26 questões, em mais ou menos 1 hora, com um pouquinho de explicação rápida e direta. Uma boa prova aí, uma boa quantidade de exercícios básicos para quem tem a vontade de fazer uma revisão, reforçar alguns conceitos. Função do primeiro grau, função do segundo grau, probabilidade, volume de cilindro, volume de paralelepípedo, muitas grandezas proporcionais, umazinha de probabilidade, contas com vírgula. É isso aí, pessoal. Obrigado para quem assistiu mais um vídeo aí. Então, um vídeo um pouquinho diferente, né? Um pouquinho indo mais lá para a base aí da matemática aí de 9º ano, né? Não deixa de ser tão importante também. E é isso. Mais um vídeo aí pra gente reforçar esses ensinamentos da matemática aí. Beijo, obrigado por você estar aqui. Se não se inscreveu, faz o favor, entra lá, se inscreve. Tamo junto, obrigado. Valeu.